Olá, pessoal, de volta para mais uma resolução de exercícios. Agora, questão de número 7 da nossa lista de número 2. Vamos a ela. Questão PUC Rio de Janeiro 2020 diz o seguinte: Laura e Alfredo vivem em cidades diferentes, distantes entre si 240 quilômetros. Através de uma estrada retilínea, eles decidem se encontrar em algum ponto da estrada. Laura sai de carro exatamente ao meio-dia e viaja a uma velocidade escalar constante de 80 quilômetros por hora. Alfredo também sai ao meio-dia a uma velocidade escalar de 100 quilômetros por hora. Desprezando os pequenos momentos de aceleração e desaceleração dos carros, determine a que horas eles se encontram. Então, pessoal, nós temos aqui um problema de encontro de móveis, onde eu tenho dois móveis em movimento retilíneo uniforme. O método mais rápido da gente resolver isso aqui é aplicar o problema da velocidade relativa. Então, se a gente utilizar o método da velocidade relativa, a gente resolve ele de forma bem simples. Então, vamos lembrar aqui o que é que a questão está dizendo. A questão está dizendo que Laura e, e Alfredo, eles estão em duas cidades distintas e eles estão separados aqui por uma distância de 240 quilômetros. Vamos supor que Laura sai de A e Alfredo vai sair de B. Laura vai sair de A com uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Alfredo, por sua vez, sai de B com uma velocidade, e aí nós vamos lembrar o seguinte, como se a gente adotar aqui que o sentido da trajetória é de A para B, então, como Alfredo está indo no sentido contrário ao adotado para a trajetória, Alfredo vai com uma velocidade negativa de menos 100 km por hora. Então, a única coisa aqui que vai aparecer é sinal de menos, que serve única e exclusivamente para indicar um sentido. Ok? Bem, o que é que nós vamos fazer aqui? No caso aqui, faltou aqui o índice A e o índice B. Bem, partindo da equação da velocidade, velocidade é ΔS sobre ΔT, logo ΔT é igual a ΔS sobre V. Bem, nós vamos simplesmente adaptar essa equação para a equação do movimento, para o problema da velocidade relativa. Como eu tenho dois móveis se movendo em velocidade, se movendo em sentidos opostos, esta velocidade vai ser a soma dos módulos das velocidades. Então, nós vamos ter que aqui é ΔS, perdão, viu? Então, nós vamos ter que esse tempo ele vai ser descrito por ΔS dividido pelo módulo de VA mais o módulo de VB. Ok? Logo, quem é ΔS, pessoal? ΔS é a distância inicial entre as duas cidades. Entre a cidade onde se encontra Laura, entre a cidade onde se encontra Alfredo. Então, são esses 240 quilômetros. Vamos atentar também que as unidades elas já estão todas padronizadas. A distância está em quilômetros e as velocidades se encontram em quilômetros por hora. Então, não tem segredo, é substituir e resolver. Então, nós vamos ter aqui que ΔS é 240 dividido. Quem é o módulo de VA? Ora, o módulo de VA vai ser o módulo de 80 km por hora, ou seja, vai ser o módulo de 80. O módulo de 80 é o próprio 80, mas quem é o módulo de VB? O módulo de VB é o módulo de menos 100. Vamos lembrar que o módulo de um número é sempre aquele número com valor positivo.
Então, o módulo de menos 100 é 100. Então, nós vamos ter aí 240 dividido por 80 mais 100. Quanto é 80 mais 100? 180. Então, nós vamos ter aqui que o intervalo de tempo é 240 dividido por 180. Isso aqui vai nos dar 4 terços, porque a gente pode simplesmente cortar um zero com um zero e dividir o 24 por 6, que vai dar 4, e o 18 por 6, que vai dar 3. Logo, eu vou ficar com 4 terços. 4 terços de quê, professor? Ora, a unidade de medida de tempo que a gente deve usar, ela está inserida lá na unidade da velocidade, que no nosso caso aqui é o quê? Horas. Então, eu tenho aqui 4 terços de hora. Professor, 4 terços de hora equivale a quê? Ora, 4 terços de hora é uma hora completa, mais um terço de hora. Agora eu pergunto a vocês, em minutos, um terço de hora equivale a quanto? Ora, você pega os 60 minutos que existem em uma hora e divide por 3. Isso significa dizer que 60 dividido para 3, 20. Então, isso aqui equivale a 1 hora e 20. Detalhe, esse intervalo de tempo, esse ΔT que nós encontramos, ele não é o horário em que, em que a Laura e o Alfredo se encontram. Ele é o intervalo de tempo em que eles se encontram após a partida. Ok? Esse é o intervalo de tempo em que eles se encontram após a partida. Eles saem, cada um de suas casas, e depois de 1 hora e 20, eles se encontram. Agora vamos atentar ao seguinte: eles saíram de casa a que horas? Eles saíram de casa ao meio-dia. Laura sai aproximadamente ao meio-dia e o Alfredo também sai ao meio-dia. Como eles saíram ao meio-dia, todos sabem que meio-dia são 12 horas. Eles demoraram quanto tempo para se encontrar, professor? 1 hora e 20. Então, a gente soma. Se eles saíram meio-dia e demoraram 1 hora e 20 para se encontrar, significa dizer que eles se encontraram exatamente às 13 horas e 20 minutos. Ok? Então, a alternativa correta aqui para nós, a letra B de bola. Pessoal, a gente consegue resolver essa questão também utilizando o método de montar as funções horárias tanto para a Laura quanto para o Alfredo. Aí a gente iguala os espaços, o que é que Laura e Alfredo compartilham no momento do encontro. Eles compartilham da mesma posição e do mesmo tempo de movimento. Então, a gente iguala as duas equações, dizendo que a posição do Alfredo é igual à posição da Laura, e aí a gente encontra o tempo de encontro deles, tá bom? É um método mais demorado e eu não vou abordar ele aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, espero ter ajudado vocês nessa questão, utilizando o método da velocidade relativa. Um abraço a todos e até qualquer hora.